Boa noite. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer a nossa live de hoje. Vou fazer essa live um pouquinho diferente do que eu tava fazendo esses últimos dias, né? Eu tava fazendo essa live respondendo algumas dúvidas principais de vocês, né, com relação a aqueles temas todos, né, que eu tinha separado para vocês. Então eram 30 temas. E aí no meio do caminho eu reformulei esses temas para que atendesse a necessidade de vocês, né, para que eu respondesse as principais dúvidas de vocês. E hoje, na verdade, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui presencial, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês, as principais dúvidas de vocês com relação ao emagrecimento, com relação à alimentação, com relação à dieta, com relação ao estilo de vida. Então a ideia é a gente conversar sobre esses assuntos e tirar as principais dúvidas de vocês. Como nas lives eu não tenho aberto tanto, né, para vocês perguntarem no finalzinho, eu resolvi fazer dessa forma aqui pra gente poder conversar mesmo, pra ser uma coisa mais em casa aqui. Tá? Então, vou pedir pra vocês convidarem algumas pessoas que de repente têm algumas dúvidas com relação à alimentação, que queiram entrar aqui, que queiram conversar, que queiram falar sobre nutrição e a gente poder conversar aqui durante uns 20 minutinhos, meia hora, e a gente tirar essas principais dúvidas de vocês, tá? Lembrando que nós estamos aqui na nossa 19ª live. Ainda temos aí um caminho até o final, né? Até a nossa 30ª live. Então, tem alguns assuntos ainda, inclusive tem os assuntos principais aqui. Eu tenho até marcado no meu caderninho, sempre comigo. Esse caderninho aqui, tá marcado vários temas que eu ainda tenho pra falar com vocês. Jejum é um dos que vocês pediram muito quando eu abri aquela possibilidade, né, da caixinha de vocês mandarem sugestões de temas e tudo mais. Vocês falaram bastante do jejum, então essa próxima semana agora, que será quase que a nossa última semana, né, de lives, eu vou falar sobre esse tema, tá? Então hoje nós estamos no dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 11? Não, nem sei, tô perdidona. Mas enfim, nós temos ainda bastante coisa, Vou falar sobre jejum, vou falar sobre imunidade, vou falar um pouco sobre ansiedade nesses últimos 10 dias, né? Hoje não é 19ª, então esses últimos 10 dias vou falar sobre algumas coisas. Hoje é dia 12, isso, obrigada meninas. Perdidona, Duda, obrigada. Vou falar sobre liberdade com relação à alimentação, o que a gente precisa fazer, o que dá pra gente ter dentro da nossa rotina sem problema nenhum e dá pra gente manter uma rotina saudável sem precisar ficar refém o tempo todo da dieta. Enfim, vou falar sobre alguns temas. Ontem a gente falou sobre o leite e derivados, né? Foi uma live bem legal, foi bem gostosa. E falamos sobre comer saudável e não ser caro. Enfim, tem bastante tema ainda, tem alguns temas de live aqui em aberto. Domingo a gente tem um convidado também aqui para conversar com a gente, então tá sendo bem legal, tá sendo bem gostoso. E eu queria deixar aberto para vocês comentarem aí, escreverem as dúvidas de vocês pra gente fazer esse bate-papo hoje. Lembrando que quem de repente tá chegando aqui agora, né, nessa 19ª live já, então já passou bastante, né, desse conteúdo todo que a gente tem feito aqui durante esses dias, você pode acessar todo esse conteúdo, eu envio todos os dias para vocês, lá no e-mail de vocês, essa live salva. Então normalmente eu faço ela ao vivo aqui, para quem não pode estar ao vivo às 6 horas da tarde comigo, recebe lá por e-mail, é só se cadastrar no link que tá lá na minha bio. E se cadastrar, e aí você recebe todos os dias, eu envio todos os dias essa live salva, né? O link dessa live salva, mais um resuminho do que a gente falou por aqui e mais uma receitinha todos os dias. Então tá bem legal, tá bem gostoso. O pessoal tem adorado as receitas. Inclusive, eu falei no começo, né, e vou repetir aqui agora,
quando você se cadastra lá para receber esses e-mails, você tem a possibilidade, no final desses 30 dias, montar um caderninho de receitas. Porque como vai todo dia, né? Como eu mando todos os dias uma receitinha, então no final disso você tem lá essa sequência de receitinhas que você pode, de repente, colocar em alguma pasta do seu celular ou alguma pasta do seu computador, ou até imprimir isso e formar ali um caderninho de receitas. Então é bem, bem legal. Vamos começar? O que a gente pode conversar aqui hoje? Coloquem algum tema, alguma dúvida de vocês aí. Vocês sempre têm dúvida. Eu sempre abro caixinha lá e a gente sempre tem essas dúvidas, né? Escrevam aqui as dúvidas de vocês, me mandem pra gente começar, pra gente conversar. Se vocês não mandarem nenhuma dúvida, de repente eu posso começar algum tema. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre imunidade. Mas eu gostaria de falar sobre dúvidas que vocês têm, de repente, com relação à alimentação, tá? Que outra coisa que eu tinha pra falar? Eu esqueci. Mas eu tinha alguma coisa pra falar sobre esse processo todo, né? Esses 30 dias, na verdade, a gente fez pra poder tirar as dúvidas de vocês, né? Então eu peguei lá desde o começo as 30 principais dúvidas que a gente tem com relação à alimentação, principalmente quando a gente pensa em comer comida de verdade, numa estratégia mais low carb. Então a ideia desde o começo foi que eu fizesse esse conteúdo aqui pra vocês, para que vocês pudessem, de alguma forma, ter esse conteúdo, né? Quando eu montei esses 30 dias, a ideia inicial foi trazer todo esse conteúdo, né, para as pessoas que estavam em casa. Então, como a gente está ainda de quarentena, né, as coisas ainda não voltaram 100% ao normal, eu pensei em alguma estratégia de poder ajudar quem estivesse em casa e que de repente não tivesse possibilidade de passar com um nutricionista ou de fazer uma alimentação saudável. Então a ideia foi trazer todo esse conteúdo que eu já passei para os meus pacientes durante todos esses 10 anos de prática. Então todo o meu conhecimento, toda a minha rotina, como é que eu faço, o que eu tenho de conhecimento mesmo, né, de prática, de vivência com os meus pacientes, e disponibilizar isso para vocês de alguma forma, na forma de conhecimento, na forma de mudança. Eu já tive, né, durante todos esses anos, desde 2017 principalmente, que eu venho fazendo desafios de emagrecimento, né, que eu faço com os meus pacientes. Tem o desafio presencial, o desafio online, e esses desafios, eles trouxeram muitas mudanças, assim. Eu sempre recebi relatos muito positivos de pacientes que fizeram esse processo todo no presencial. E aí, obviamente, que no presencial a gente faz uma estratégia diferente, né? Porque daí tem todo o plano alimentar, tem uma rotina onde eles vão pro consultório toda semana. Mas no online, a última vez que eu fiz foi, assim, muito legal, foi muito transformador. Então eu quis trazer esse conteúdo todo, que antes era um conteúdo mais exclusivo, né, para os meus pacientes mesmo e para o pessoal que participava desses desafios. Eu quis trazer esse conteúdo todo aqui online para vocês de uma forma gratuita, para que vocês pudessem aproveitar isso de uma forma bem tranquila mesmo, fácil, rápido, lives rápidas, né, de 20, 30 minutos no máximo, para que vocês pudessem ter um pouquinho desse conteúdo, né, dessa rotina também, e vocês pudessem aproveitar isso, tá? Para quem entrou agora, a ideia da live de hoje é a gente conversar mesmo. Eu abro aqui para vocês fazerem as principais dúvidas, né, que vocês têm. Então pode mandar, pode escrever aí e a gente vai conversando. Se vocês não abrirem aí as dúvidas, na semana passada até eu fiquei deixa eu só subir minha cadeira aqui. Eu fiquei de conversar com vocês, com alguém, né, que de repente queira entrar aqui online comigo, ao vivo, e conversar e tirar uma dúvida de repente pessoal. Então tem essas possibilidades todas. A live de hoje é pra gente conversar sobre isso, tá? Pra tirar dúvidas de vocês pessoais, porque eu sei que muitas vezes surge uma dúvida, né, com relação à alimentação. Então fiquem à vontade, pode escrever. Ontem eu ofereci isso para as meninas, né, de entrar aqui ao vivo comigo, e elas falaram que tem vergonha, né? Algumas delas que estavam na live falaram que tinham vergonha. Então
a ideia é vocês escreverem as dúvidas de vocês, me mandarem aqui as principais dúvidas de vocês. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, eu vou começar a falar de alguns assuntos aleatórios, pode ser? O que a gente pode conversar? Vamos lá. Quais são as principais dúvidas? Vai, Vado, me manda aí. Boa noite, Isa, Mari. Ovado, doce, na verdade eu falo que assim, quando a gente tem essa relação com doces, muitas vezes a gente precisa investigar se é, na verdade, uma vontade de doce ou se é uma necessidade específica com relação ao doce, né? Então, o que eu sempre falo? Observa qual que é esse comportamento com relação ao doce. Se ele é uma necessidade de verdade, se você acaba consumindo grandes quantidades, ou se de repente você consome uma quantidade ali no dia a dia que acaba não sendo tão problema para sua vida, né? Porque muitas vezes o que acontece? A vontade de doce, ela pode muito estar relacionada com como que eu posso dizer? Com o vício mesmo de açúcar, né? Eu fiz uma live aqui onde a gente conversou bastante sobre essa relação, né? Do vício do açúcar, dessa necessidade pelo açúcar. Pode estar relacionado a alguma descompensação hormonal, então de repente fazer ali uma bateria de exames e investigar mesmo, né? Tanto da questão de hormônios quanto uma questão de repente de nutrientes. Então, por exemplo, eu tenho ali uma deficiência nutricional de algum nutriente X, não um específico, mas isso pode desencadear também essa necessidade por doces, ou de repente se eu já tenho uma coisa muito interessante, se eu tenho de repente um histórico de diabetes na minha família, eu tenho essa tendência a ter esse paladar um pouco mais adocicado, né, mais preferencialmente adocicado, e aí acaba tendo essa questão de cada vez mais, né? O vício cada vez maior. A necessidade. Então, mas se é uma quantidade pequena, não tem problema. Aí eu sempre falo que, principalmente quando a gente come doce, açúcar no geral, qual que seria a ideia? Se você puder comer esse doce, esse açúcar em pequena quantidade, logo depois de uma refeição mais completa, que eu sei que você faz, né? Essa refeição um pouco mais completa, você consegue controlar melhor o índice glicêmico. Que lembra que eu comentei, acho que em alguma live eu falei sobre isso, sobre essa relação da gente comer o açúcar, ter um pico de glicemia sanguínea, ter o envolvimento da insulina ali que vai carregar esse carboidrato, né, esse excesso de glicose da corrente sanguínea para poder mandar ali para as nossas células, para o nosso corpo, para ser utilizado como fonte de energia. Só que se eu tenho muitas vezes um consumo de açúcar que gera esse pico de glicose no meio da tarde, por exemplo, ele é muito mais prejudicial para a nossa saúde do que nesse momento no pós-almoço. Por quê? Porque ele vai ser metabolizado, ele vai ser digerido, né? Essa quantidade pequena de açúcar vai ser digerido junto com os outros nutrientes, aí eu tenho a chance de ter uma curva um pouquinho menor, né? Então essa glicose ela não vai deixar de ir para a corrente sanguínea, mas ela não vai ter esse pico de quando a gente consome sozinho, né? Quando a gente consome essa quantidade de açúcar sozinho. Então é uma questão que de repente dá para embutir dentro da rotina sem problema nenhum. Se for pequena quantidade e se os seus exames, por exemplo, de glicemia, de insulina estiverem ok, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que dá para manter numa boa. Amanda, qual fruta tem menor índice glicêmico? Geralmente as frutas menos doces. Então, por exemplo, coco, acerola, abacate, as frutas vermelhas em geral, morango, geralmente tem um índice glicêmico bem mais baixo. Então, vale a pena, porque aí entra dentro disso que eu tava comentando com o Vado, né? Dessa questão do pico de glicemia. Então, se eu tenho um pico de glicose na minha corrente sanguínea, eu vou ter picos de insulina também. E quando eu tenho esse índice glicêmico, porque a gente tem duas coisas dentro quando a gente pensa em carboidrato, a gente tem a carga glicêmica e o índice glicêmico. A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem. E o índice glicêmico é a velocidade que ele faz essa curva, que ele chega lá na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, quando a gente fala de abacate, de coco,
de acerola, são frutas que têm frutose, sim, mas ela vai ter uma porção muito pequena de frutose e aí eu tenho um índice glicêmico baixo, porque a curva ela vai ser menorzinha, né? Então a ideia é essa. Não que as demais frutas a gente não possa consumir, mas, por exemplo, se eu tenho ali uma alteração já de glicemia ou se eu tô num processo de emagrecimento, muitas vezes é vantajoso você diminuir esse índice glicêmico também dos alimentos em geral, não só das frutas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na mandioca, na farinha, né, que são amidos, né, a batata, o arroz, uma farinha, no caso de um macarrão, por exemplo, quando você come ele isolado, você tem esse pico de glicemia muito alto, né? E quando eu como ele junto com outros alimentos, aí no caso de uma proteína junto, de uma gordura junto, eu tenho uma digestão um pouquinho mais lenta e aí eu tenho esse índice glicêmico, entre aspas, tá? Nesse caso, essa chegada desse carboidrato para a corrente sanguínea num índice menor, numa quantidade e num pico menor. Vado, pra enganar, acho que eu tirei a dúvida da Amanda, né, amiga? Ó, como eu poderia me enganar sobre essa necessidade de doces? Na verdade, eu falei numa live aqui, eu não sei se você chegou a acompanhar, sobre essa questão do açúcar. O que é legal do açúcar? Quando a gente tem esse paladar mais acostumado pro doce, pro açúcar, significa que muitas vezes você vem com esse hábito de açúcar há muito tempo. Então, quando você tem esse hábito do açúcar há muito tempo, a gente tem ali, né, eu até usei o exemplo na live comparando com a pimenta, né? Quando a gente come pimenta desde a infância, a gente tolera a pimenta numa maior quantidade durante a nossa vida adulta. Agora, se eu não tenho presença de pimenta na minha rotina desde a infância, provavelmente na vida adulta eu vou de repente consumir uma pimenta um pouquinho mais picante e eu vou sentir uma diferença grande. Agora, com relação ao açúcar, ele acontece dessa forma também. Então, se você teve presença, né, desse açúcar desde a infância por muitos anos, o que acontece? Seu paladar, ele tá acostumado, ele tá adestrado, né, acostumado ali com aquele paladar doce. Então, o que eu costumo indicar? O máximo possível de alimentos azedos, o máximo possível de alimentos amargos, porque daí você consegue ir mudando esse paladar. E o quanto menos você consumir alimentos muito doces, é melhor também, né? Ajuda nesse processo todo. Então, por exemplo, trocar aquele chocolate ao leite por um chocolate 50% e ir desestimulando, né, sua papila gustativa, principalmente, né, o doce, né, da língua, você estimulando isso ao longo da vida, assim, né? Ao longo dos anos, porque daí você consegue ir melhorando esse paladar. Então, por exemplo, até usei na live o exemplo de fazer o shotzinho de limão de manhã, ajuda bastante, porque daí você sinaliza esse paladar mais amargo e aí seu corpo vai acostumando. O cafezinho sem açúcar, que eu tanto falo aqui, né, que vocês estão acostumados ali a me ouvir falar sobre isso, né? Então, de repente, diminuir esse consumo desse açúcar nas bebidas em geral, né? Mas tentar colocar esse amargo e esse azedo na rotina. Então, de repente, no horário do almoço, coloca ali, faz uma água com limão espremido, uma água com gás com limão espremido, né? Pode ser uma estratégia legal para melhorar esse paladar do doce, porque a gente não tem como tirar isso da vida. A gente tem como reestimular outros paladares. E aí, quando a gente reestimula o paladar mais amargo e mais azedo, a gente consegue essa tendência um pouquinho maior a tender para esse lado. E aí, quando a gente diminui também o açúcar demais, então aquele doce, muito doce, e você traz o paladar um pouquinho mais amargo, que é o caso do chocolate, por exemplo, você começa a acostumar o paladar a aceitar um pouquinho melhor. Eu ia tomar um golinho de água porque a garganta seca. Pra quem entrou agora, nós estamos conversando aqui, viu, gente? Podem mandar as dúvidas de vocês. A Amanda mandou aqui que depois de comer e escovar os dentes, a vontade de doces passa. Será? Na verdade, não é muito comprovado isso, né? A gente não tem comprovação nenhuma de que isso realmente acontece. Só que o que é muito legal de se pensar?
Quando a gente pensa que quando a gente melhora esse sabor na papila gustativa, você tende a diminuir essa vontade de doce, isso pode estar relacionado. Porque o que acontece? O que é muito natural, até usando o exemplo do vado aqui, a gente acaba de comer e aí seu paladar tá com aquele sal na boca, né? Porque a comida é salgada. E aí você tende a ter a vontade do doce para tentar normalizar isso. Principalmente para quem é viciado, né? Para quem gosta do açúcar, você tende a pedir um pouquinho de doce para tentar neutralizar aquilo ali. Então, se você escovar o dente, não existe nenhuma comprovação científica, nem nada, nenhuma evidência em si sobre isso, mas eu acredito que é como se você estivesse limpando, né, esse paladar salgado, e aí você consegue muitas vezes diminuir. Eu já testei muitas vezes e isso realmente funciona. Se é comprovado ou não, mas eu já testei algumas vezes e realmente funciona. Ajuda mesmo, era chocolatra e não ligo mais, não sinto falta de doces. É isso mesmo, Terezinha. A gente melhora muito o nosso paladar quando a gente vai insistindo nessa mudança. Então, por exemplo, quando a gente insiste nessa mudança de inserir o amargo, inserir o azedo, diminuir esse doce tão doce, é natural que o seu corpo não aceite mais, né? É natural que o nosso corpo vá reestimulando outras papilas, né? Para que você aceite melhor. Normalmente, quem já está acostumado, por exemplo, a um chocolate meio amargo, chocolate 70, né, que é um chocolate bem mais amargo do que ao leite, do que o branco, normalmente não aceita tão bem, não tolera tão bem, por exemplo, um doce muito grande, muito doce, né? Então, talvez você aceite ali uma colherinha, por exemplo, de leite condensado. Vamos usar o exemplo do leite condensado. Ele é muito doce. Então, quando você já tem essa tendência para não aceitar tão doce, o que acontece? Naturalmente, você começa a consumir menores quantidades do muito doce, né? Então, de repente, o brigadeiro feito com, sei lá, chocolate achocolatado tradicional e leite condensado. É super doce, né? Muito doce. E não que você nunca mais vai comer isso, mas você vai comer em menores quantidades do que você naturalmente comeria a partir do momento que você começa a mudar essa papila, né? Você começa a mudar esse paladar pro doce. E da mesma forma isso acontece pra fruta, né? Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que adoçam a banana, que adoçam o abacate não, a manga, por exemplo. Né? Eu, particularmente, algumas frutas eu não sinto necessidade de adoçar. Por quê? Porque o paladar já é voltado para um doce não tão doce. Então, a manga, o mamão, que é super doce, né? Se ele tá maduro, ele é super docinho. A banana, muitas vezes eu particularmente não sinto necessidade de adoçar. Algumas pessoas ainda sentem. E o que elas fazem? Colocam um fiozinho de mel, ou de repente colocam uma granola que já tem um pouco de açúcar ali junto. Então é interessante ir diminuindo esse consumo, inclusive desses alimentos também, não só do açúcar mesmo, né? Aquele açúcar tradicional do dia a dia. Esse paladar muito doce para tudo. Então, de manhã, muitas vezes, acordo de manhã, eu sinto necessidade de comer uma fruta muito doce. Tentar ir substituindo por outras frutas. Então, por exemplo, eu vou consumir ali um ovo, né? Vamos pensar no tradicional, ovo, uma fatiazinha de pão e de repente uma outra fruta, não uma fruta tão doce. Porque quando a gente acorda, nosso paladar tá super limpo, né? Ele ficou ali horas com o paladar super limpo. Se a gente já introduz um paladar muito doce pela manhã, a gente vai viciar o restante do dia nesse paladar muito doce também, né? Então é interessante tomar um certo cuidado com relação a isso, se o seu objetivo é diminuir, né, o açúcar da rotina, diminuir o carboidrato em si da alimentação por conta de um emagrecimento, de um objetivo de emagrecimento, por exemplo, tá? Certo? O que mais? Boa noite, para quem tá chegando aqui agora, nós estamos conversando sobre algumas dúvidas, vocês podem escrever aqui pra gente conversar. Tá sendo uma live mais para tirar dúvidas mesmo, pra gente conversar, porque nas demais lives, né, nós estamos na 19ª já, nas demais lives eu fiz um batidão de informações,
né, o tempo todo, e aí no final era muito rapidinho, eu abria rapidinho, vocês conversavam rapidinho sobre as dúvidas de vocês, e aí eu acabava não respondendo com volume, né? Então hoje eu quis fazer esse volume maior pra gente poder conversar sobre os assuntos e as dúvidas que vocês têm, tá? A Mariana me enviou uma solicitação aqui para entrar ao vivo. Mariana, se você quiser entrar, me dá um ok, a gente entra. Aí você tira as suas principais dúvidas. Eu deixo essa possibilidade pra gente fazer isso aqui também, tá? Quem quiser, quem tiver aí que quiser conversar comigo aqui ao vivo e tirar uma dúvida pessoal, pode me mandar a solicitação e a gente conversa. Eu abro aqui, vocês mandam as dúvidas de vocês, pode ser? Quem quer? Vamos? Sem vergonha, vai. A Mariana me mandou, tô esperando ela responder aqui se ela vem. Eu falei no começo da live, vou repetir de novo. Na semana que vem eu vou falar sobre os demais assuntos todos que vocês sugeriram, tá? Então, por exemplo, vocês me pediram para falar bastante sobre jejum, tô até com o caderninho aqui do lado. Vocês me pediram para falar sobre jejum, então na semana que vem eu vou fazer uma live falando sobre jejum. Tem bastante assunto legal, tem muita coisa, tem ansiedade, imunidade que eu não falei ainda, tá? Então na semana que vem não percam essas lives, eu vou fazer, né? A gente faz ainda mais 11 lives até o final desse processo todo, então vai ser interessante porque a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas de vocês bem dentro daquilo que vocês queriam ouvir mesmo, tá? Lembra que eu reformulei todo esse conteúdo, então vai ser bem legal, bem gostoso. Tem muita coisa pra falar ainda. Eu vou falar sobre a questão de tempo com relação à alimentação, conforme o tempo, né? Conforme a gente vai mudando a nossa dieta, o quanto isso vai ficando difícil. Então vai ser bem legal, não percam. Fiquem de olho nos stories ali, que todos os dias eu vou colocar pra vocês o lembrete dessas lives, tá bom? Certo? O que mais? Quais dúvidas ainda tem por aí? Não parece, né? Mas já foi 27 minutos da nossa live. Encerramos por aqui ou ainda tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveita, gente. Ó, eu falei no começo desses 30 dias de live que quem realmente aproveitasse esse conteúdo aqui ia ter uma estratégia que, de verdade, foi uma estratégia muito transformadora nesses últimos 3 anos para todos os pacientes que fizeram o desafio ao vivo, né? Assim, o desafio presencial aqui comigo no consultório, mas para quem também acompanhou os desafios online também. E assim, os relatos sempre foram muito positivos com relação às mudanças mesmo. Eu tenho recebido alguns relatos de vocês aqui por direct, né, das mudanças que vocês já têm feito na rotina de vocês, e eu fico muito feliz, porque na verdade todo esse conteúdo aqui, ele realmente é um conteúdo muito transformador. Em 30 dias, se vocês puderem aproveitar disso aqui, nossa, maravilhoso. Quem não pode estar aqui ao vivo, né, todos os dias às 6 horas da tarde, não tem problema, você pode acessar lá o link que está na minha bio e receber esses conteúdos todos no e-mail de vocês. Deixa eu ver. Mari, consultório online. Na verdade, eu não tô abrindo agora a consulta para o mês de julho, porque como eu já estava com alguns pacientes já antes, né, da pandemia, desde o começo do ano, e eu fecho com eles alguns pacotes, eu tenho atendido só os que já estão em acompanhamento comigo por enquanto, tá? Mas aí o que você pode fazer? Lá nesse mesmo link da bio, você acessa lá, manda uma mensaginha pra gente no WhatsApp, e aí a Ana responde você com relação a informações e tudo mais, e assim que abrir as consultas, a gente entra em contato com você, tá? A gente avisa. E aí, provavelmente, no meio de julho, a gente já consegue alguns horários, alguma rotina mais tranquila. E vou manter, por enquanto, o online, tá? Minha mãe não consegue parar de comer por ansiedade. O que pode ajudar? Duda, o que pode ajudar normalmente para ansiedade?
normalmente diminuir o consumo daquilo que é estimulante. Então, por exemplo, excesso de café, excesso de chá estimulante já ajuda bastante. E inserir alguns alimentos que vão dar mais saciedade. Então, por exemplo, quando a gente pensa em gordura e proteína, elas têm uma digestão um pouquinho mais lenta, e aí isso vai promover um pouco mais de saciedade. E aí, quando a gente tem mais saciedade, a gente prolonga o intervalo entre uma refeição e outra, e esse intervalo maior entre uma refeição e outra faz com que ela tenha um pouco mais de saciedade, né? Nós todos, né, funcionamos dessa forma. Quando a gente tem mais saciedade, a gente consegue ficar um tempinho um pouquinho maior sem se alimentar, né? Então facilita bastante isso. Mas aí ela pode usar estratégias, por exemplo, o passiflora, né? Que são os chás de maracujá, para diminuir um pouco mais essa relação da ansiedade. Na semana que vem que eu for fazer essa live sobre ansiedade, eu vou dar bastante conteúdo sobre isso, bastante substrato com relação a estratégias mesmo do dia a dia, né, de alimentação, que a gente pode melhorar essa questão da ansiedade. Aí você avisa ela, vou te mandar uma mensaginha pra você avisar ela, pra ela assistir, tá? Certo? Boa noite, quem tá chegando aqui agora, a gente tá fazendo uma live mais pra conversar, pra tirar dúvidas. Eu vou fazer mais uns 5 minutinhos aqui, 4, 5 minutinhos. Então, se vocês quiserem aproveitar, mandem as dúvidas de vocês pra gente conversar, tirar as dúvidas. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Pra quem tá acompanhando desde o começo, eu tenho feito todos os dias aqui um conteúdo diferente, né? De informações mesmo. Então, hoje eu quis fazer de uma forma diferente, pra gente conversar mesmo, pra tirar essas dúvidas. Eu sei que muitas vezes no final da live eu passo todo o conteúdo, no final da live eu finalizo rapidinho, às vezes eu tiro uma ou outra dúvida só e acaba passando. Então, por esse motivo eu falei, não, vou parar aqui pra gente poder conversar. Lembrando que todos os dias às 6 horas da tarde eu tô aqui, de domingo a domingo, pra gente conversar. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar então, pode ser? Ou tem? Imagina a dúvida. Ó, seguinte, então finalizando aqui a nossa live de hoje, ninguém mandou. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem me mandar lá por direct, que a gente conversa. Ou, de repente, nas caixinhas, eu sempre tenho aberto as caixinhas, né? Hoje eu não abri porque eu ia fazer a live, né? Mas normalmente eu abro as caixinhas lá, então mandem as dúvidas de vocês, aproveitem. Nunca na história desse Instagram, eu já tô aqui desde 2013, eu disponibilizei tanto conteúdo quanto agora, né? Nesses últimos 20 dias aí, o quanto eu tenho me disposto mesmo, né? Me colocado aqui à disposição de vocês para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, conversar comigo por direct. Aconteceu, né, essa questão da pandemia, acabei diminuindo um pouco mesmo o volume do consultório, acabei ficando um pouco mais em casa, porque trabalho no online, às vezes eu trabalhava aqui de casa, e isso possibilitou que eu tivesse um pouco mais de tempo para poder conversar com vocês, para produzir conteúdo aqui e fazer essas lives diárias. Então tá sendo um momento bem interessante, bem transformador. Uma live sobre detox, posso incluir aqui, muito bom. Obrigada pela ideia, Rosilene, gostei. Podemos falar sobre isso. E é isso, gente. Vamos finalizar aqui hoje. Eu sei que tá todo mundo aí fazendo preparativos para o Dia dos Namorados, né? Então é isso. Amanhã, 6 horas da tarde, estamos aqui. E não sei ainda o conteúdo de amanhã, porque eu faço sempre uma distribuição certinha aqui. Mas amanhã eu deixo ali aberto para vocês nos stories. Aí eu coloco aquela caixinha para vocês clicarem nela e lembrarem, né, o lembretezinho da live, certo? Posso finalizar aqui ou alguém tem mais alguma dúvida?
Ó, se vocês tiverem alguma dúvida a mais que de repente surgir aí no meio do caminho, eu sempre falo que eu deixo aberto as caixinhas lá para que quando vocês lembrarem das dúvidas, já escreve lá e já me manda. Vou abrir uma agora na sequência da live pra gente poder conversar, quem quiser. E é isso, tá bom? Obrigada a quem participou aqui e amanhã tamo junto de novo às 6 horas da tarde, certo? Beijo pra vocês. Bom Dia dos Namorados, bom final de semana, aproveitem. Até mais. Beijo.